Hoje é 5 de setembro de 2024, então já vamos começar sobre o assunto do X, tá? E eu já vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Esse assunto do X é uma coisa meio frustrante pra mim de fazer conteúdo pra internet. Por quê? Vários dos vídeos que eu fiz sobre esse assunto tiveram muito acesso, muito respaldo. E pra mim é um assunto que eu até digo assim, eu odeio falar de Elon Musk, eu não gosto disso aí. Eu acho que eu falei uma hora, o Elon Musk é um merda, aí um cara botou um comentário, ele é um merda, mas ele tem 200 bilhões de dólares, como pode ser? Eu só reitero, mas isso dá muito pano pra manga e tal, e enfim, todo mundo tá interessado nisso, é muito importante, então vamos falar sobre o que aconteceu depois do bloqueio do X. Por causa da natureza de como a gente faz as lives, eu vou falar de novo, né? A gente faz geralmente um vídeo por semana, com um apanhado das notícias, e daí nós vamos picotando para ele cair durante a semana. Eu acho que o público do canal gosta disso, porque daí tu pode consumir, não precisa consumir um pedaço, né, gigante de 2 horas, 3 horas e tal. Mas daí o que acontece às vezes é que uma notícia acontece no dia ou um dia depois da live, e daí quando o corte chega ele já tá atrasado. Os cortes do X estavam bem atrasados. A gente tá falando, será que o X vai ser bloqueado? Não sei o que, já tava bloqueado há tempo, né? Então, tem algumas coisas que eu quero falar sobre isso. Eu vou recomendar o vídeo do Ian, eu já tinha conversado com ele sobre o assunto. Esse vídeo ficou muito bom. Tem uma análise do factual do que aconteceu, desde antes até o X ser bloqueado. E também tem uma análise do porquê o Elon Musk tem esse interesse de tretar com o Brasil e, por exemplo, não com a Índia. Inclusive tem um vídeo maravilhoso lá do Elon Musk mamando o mod da Índia e fazendo retiradas de conteúdo do Twitter na Índia, que daí era a questão de, por exemplo, jornalistas que estavam criticando o mod lá, e daí ele, não, aqui eu tenho que seguir a lei da Índia, né, eu não posso fazer nada, senão o Twitter não pode operar no país, e daí depois tem um vídeo do Elon Musk mamando o mod, dizendo, o mod é demais, eu sou um fã dele, não sei o que e tal. Então, e daí também o que tem a ver com a questão do Starlink, do garimpo, o Ian matou a pau, esse vídeo tá muito bom, e o Ian conseguiu usar todos os apelidos que o Elon Musk merece lá, o Jimmy Neutron do Apartheid, Cu de Esmeralda, todos esses, então tá maravilhoso esse vídeo aqui. Muito obrigado, Júlio, pelas 10 assinaturas, já tá todo mundo assinante do canal aí, muito, muito, muito obrigado. Arigato, herdeiro, ou seja, já agradeceram um herdeiro hoje? E outra análise muito boa é do Demori aqui, tá? Que o Demori fez esse texto aqui, Musk, o queijo e os vermes, tá? E aparentemente vai ter uma segunda parte, tá? Esse texto é dos dias ali onde ocorreu o bloqueio. Acho que ficou muito bom. Coisas que eu queria falar sobre isso. Eu acho que tem umas coisas que a gente pode adicionar sobre esse assunto que tem um pouco mais a ver com o tema aqui do canal, tá? Então eu achei muito legal, eu já tinha recomendado o Ayub antes aqui, que os vídeos que ele tem, porque ele é um cara que trabalha com internet em empresa de telecomunicação, ele entende muito, já está há muitos anos aí nesse campo, e daí ele geralmente quando tem alguma coisa que tem a ver com internet no Brasil, algum bloqueio de site, alguma interrupção, algum problema, algum cabo submarino que deu pau e tal, o Ayub vai estar falando, então eu já recomendei o canal dele, recomendo. Ainda não é o Bruno Ayub, não é o Monark. O Monark eu desrecomendo. Daí ele fez essa live aqui bem interessante sobre como funcionou o bloqueio do X no Brasil, que é uma coisa que eu estava me perguntando, estava até conversando com os colegas de trabalho, porque basicamente o bloqueio ele tem que ser feito por cada um dos provedores de internet de cada um dos locais, e daí a maneira que aconteceu é que foi baixada lá a ordem do bloqueio, aí a Anatel teve que entrar em contato com todos os provedores e dizer, vocês têm que cortar o acesso ao X, e daí esse vídeo aqui mais para baixo, que o próprio Ayub recomenda ali, esse cara explicou literalmente como é que é feito o bloqueio, que não é só um bloqueio de DNS, porque o DNS seria bloquear só o nome x.com ou twitter.com, que tem que ter um bloqueio maior, usando os endereços de IP e as zonas dos roteadores e tal, e ele diz como isso é um pouco complicado,
por causa de questões técnicas de como funciona cache, Cloudflare, essas coisas, e como tinha casos onde isso funcionava, por exemplo, no desktop, não funcionava no celular, assim, bem interessante. Então, quem se interessa pela parte técnica pode ver isso. Inclusive, é engraçado, o Ayub faz umas observações bem astutas sobre como foi meio feito de última hora e descuidado a nota lá do Alexandre de Moraes, porque, por exemplo, tá escrito que tem que ser bloqueado o X, e daí X, por exemplo, não é um domínio. X é uma empresa que não tem mais representação legal no Brasil, então o que os provedores iam bloquear, por exemplo? Foi pedido, enfim, foi dado um negócio que tem que ter uma resposta lá da Anatel, mas a Anatel não tinha por onde dar a resposta, daí os provedores ficaram com segurança jurídica. Eu achei bem legal isso aqui. Quem se interessa por essa parte pode ver isso aqui, tá? Sim, o Xandão botou uma task no Gira ali para o pessoal fazer, mas ele até fala, o Xandão deu 5 dias, pelo que eu entendi, e ele disse, 5 dias é bom, porque às vezes vem ordem de retirada de conteúdo para 2 horas, 1 dia e tal, e não, é um processo gigante de infraestrutura que tem que testar, que tem que botar, então, enfim. Mas a arte de IA aqui, né? Essa arte de IA aqui meio amaldiçoada, infelizmente. E daí, tá, o que seria interessante a gente conversar, tá? O Xandão, quando ele expeditou a ordem lá, tava dizendo que tinha que haver o bloqueio do X, e daí o Xandão colocou um negócio de que tinha que ser removido das lojas de aplicativo, os aplicativos do X, que era a parte 2, lá tinha 2 coisas, a primeira era que era bloquear o X, a segunda era que tinha que ser removido os aplicativos, e daí a 2.1 e a 2.2 era remover os aplicativos de VPN e uma multa para quem usasse VPN. Para quem não sabe o que é VPN, eu vou explicar, mas isso basicamente foi cagada, né? Foi um negócio assim, tipo, de novo, nada a ver. As VPNs não são só usadas para isso. Se vocês quiserem entender como é fora da casinha esse negócio de querer bloquear a VPN e multar quem usa VPN, por exemplo, na China, quando as redes sociais são bloqueadas, o cidadão chinês normalmente usa VPN se ele quiser acessar. Não é ilegal o uso de VPN, não tem nenhum tipo de multa, tá? O regime autoritário da China. Então, Xandão mandou muito mal nisso e foi um negócio que, inclusive, foi instrumentalizado daí pelos bolsonaristas, que inclusive no vídeo do Ian ele mostra, tinha um spam rolando por aí de Xandão te descobriu, você usou VPN, você vai ser multado e tal, que é um negócio assim, que enfim, até agora, já vou ler os superchats, até agora basicamente não tem uma maneira de tu descobrir, eu vou explicar como é que funciona o VPN, de tu descobrir que o usuário está usando uma VPN para burlar o bloqueio, a não ser que o próprio Twitter, guardando os acessos que foram feitos à plataforma, pegasse esses dados e depois largasse esses dados ou fosse obrigado a largar esses dados para que mostrasse quem fez acesso com a VPN. Claro que se vocês entrarem, por exemplo, com a VPN no Twitter e daí tô lá na conta do Tecla, assim, haha, estou numa VPN usando o Twitter, chupa Xandão e tal, com X, sabe? Olha só, posso digitar X várias vezes. Se tu fizer isso, daí pode ficar passível de acontecer isso. Mas basicamente o que o pessoal tá dizendo, já tem a OAB olhando para derrubar essa multa e tal, que é um negócio para assustar mesmo, que vai ser muito difícil ir atrás, não vai ir atrás. Talvez se o Akiton Rails ficar enchendo o saco e tal, vão atrás dele, entendeu? Eu estou usando VPN, não sei o que, me prendam, malacói, não sei o que. Então não façam isso. É tipo o episódio, lembra o episódio do que o Cartman liga um treco no cérebro dele pra ficar tweetando, inclusive isso é muito pré-Elon Musk, né? Ele liga um chip no cérebro dele pra tweetar os pensamentos dele. E daí ele fica pensando e sai no Twitter tudo que ele pensa. E daí ele começa a ficar paranoico que as pessoas sabem tudo que ele tá fazendo, tá ligado? É literalmente isso. Não façam isso que daí pode dar problema mesmo. Deixa eu ver o que vocês mandaram. Exato. O Lucas Brandão colocou ali, né? Agora só se chama Vídeos, né? Aquele site. Deixa eu ver o Matheus Pereira Furlan. Oi, camarada de Justec. Você tem alguma explicação para 90% dos furries que eu conheço trabalharem com TI? Você é furry? Não sou furry, mas não tem explicação também. Inclusive eu tenho um meme que eu adoro, que é, deixa eu ver aqui, a arte antiga era financiada por pessoas que tinham gostos estranhos e muito dinheiro nas mãos, não sei o que, e daí hoje também mostra que é os furries dando muito dinheiro para artistas no Twitter desenharem comissões e tal. O pessoal ali, o Theo para um art furry, sim, dá muito dinheiro, mano. Eles carregam o mundo nas costas. Mas então, olha só, pessoal, vamos falar sobre as VPNs, tá? Eu acho... Alguém deixou um comentário, não peguei o nome da pessoa, mas foi um comentário muito bem acertado, que seria legal falar um pouco sobre como VPNs funcionam e qual é um uso
correto, saudável de VPN, para que elas servem mesmo, para que muitas pessoas que acabaram sendo expostas a esse conceito por causa dessa questão do X, elas não caiam em uma furada, tá? Então eu vou ler essa chamadinha aqui que eu peguei do Deschamps, que foi de alguns dias atrás, que é, ó, bloqueio do X no Brasil leva a aumento de 1.600% no uso de VPNs, 16 vezes mais. Horas após a suspensão da rede social, já houve um crescimento de 469% no uso da ferramenta, apesar da possível multa diária de R$50 mil para pessoas físicas e jurídicas imposta pelo STF, e da informação de convergência digital. Então, assim, o que é uma VPN? Eu peguei esse gráfico desse site aqui, VPN Overview, que tem um tutorialzinho sobre VPN, ele faz propaganda de algumas, tá? Mas é que eu só queria um desenho para explicar para vocês. Inclusive, esse aqui não é o melhor desenho de todos, mas basicamente assim, esse aqui é você, tá? Provavelmente não, eles botaram... Vocês querem lacração? Botaram um homem cis hétero branco aqui? Não, eu só sei que ele é um homem branco. Então, enfim, esse aqui é a pessoa acessando a internet, tá? Ela tá com o seu PC conectado à internet. Sem uma VPN, basicamente, ela só ia sair um cabo, ia ir até o provedor de internet, por aqui, ia sair aqui, ia ir até seu provedor de internet, e o seu provedor de internet ia colocar vocês até a internet, tá? O jeito que a internet funciona é com várias conexões, assim, os teus pacotes que tu manda, eles têm que ir de um computador até outro computador, para que eles vão chegando até o ponto que tu quer. Lembra que a gente fala direto aqui, tem um cabo lá em Fortaleza que liga a internet do Brasil à internet da Europa. Aí os Estados Unidos tem um cabo que liga tal lugar à Europa. Dentro dos Estados Unidos tem outros cabos. Sabe esse tipo de coisa que a gente fala? Às vezes tem internet que é ligada por satélite. Basicamente, depois que sai da tua casa, vai pro teu provedor de internet, que provavelmente vai ir para um agregador de outros provedores de internet, e daí depois vai ir para o cabo que vai chegar até os Estados Unidos, e daí lá dos Estados Unidos vai chegar num provedor deles e vai ser redirecionado para os computadores que tu queria ver, tá? Então a internet, ela é feita assim, de vários computadorzinhos conectados, né? A internet é uma série de tubos, como o pessoal fala. Só que daí o que acontece? Em todos esses lugares onde o teu pacote está passando, ele pode ser lido. Em todos esses lugares onde o teu pacote de internet está passando, ou seja, desde o teu provedor até um agregador de provedores aqui no Brasil, aí lá nos Estados Unidos chegando, lá na Europa, lá na China, você está mandando em todos esses lugares, pode ser lido o teu pacote por quem está recebendo isso. É como se fosse uma carta, né? O correio poderia abrir tua carta, ou pelo menos vai poder ver assim, é um pacote do Lucas para tal lugar, né? É um pacote do computador do Lucas que está indo para tal lugar e aqui. O cadeadinho que tem no navegador, ele já é uma coisa que, se vocês lembrarem, não era tão comum todos os sites terem, né? A gente cresceu na internet, quem tem a meia idade, com nenhum site tendo isso. O cadeadinho, ele já faz o quê? Ele faz que o conteúdo de tudo que tu está mandando nos teus pacotes já esteja criptografado. Então é como se tivesse uma carta que qualquer pessoa que abrir a carta vai olhar e não vai conseguir entender o que está ali dentro, beleza? Só que, usando ainda a análise como se fosse o correio, né? Uma das coisas tem que estar passível de ser lida ali, que é de quem está mandando e para quem está indo, né? Tu precisa ter pelo menos o remetente e o recipiente do pacote para saber para onde ele vai, para saber rotear ele. Como é que então a gente poderia esconder essa informação? Como é que a gente poderia esconder isso? É para isso que as VPN servem. Como, né? Tu acessa o teu computador, ao invés de tu vir até o teu provedor de internet, tu usa um tubo aqui, que é o tubo da VPN, tá? E você se conecta no servidor da VPN. Então, o que o teu provedor de internet vai ver é o quê? Você, do seu computador, está se comunicando com esse servidor de VPN e os dados da conexão são encriptados, tá? Então, ele só vai ver, o teu provedor vai ver assim, ó, ele está falando com o servidor da VPN. O que ele está falando não tem como saber, está encriptado. Só que o que tu está falando é o quê? É assim, olha, eu quero acessar a internet e eu quero acessar tal site. E daí o provedor da VPN vê isso, pega o site para ti, traz até aqui e te entrega de volta, tá? Então é como se tu tivesse uma pessoa, né, um terceiro, que tá mandando as mensagens para ti. Então tu tá dizendo assim, ó, eu quero tal e tal coisa. Aí a VPN entende, ok, vai lá buscar, traz e te passa. E essa conexão entre tu e a VPN, ela é totalmente criptografada. Ou seja, o teu provedor de internet sabe que tu tá usando uma VPN, só que ele não sabe nada do que tu tá falando. Isso é uma das primeiras coisas que pode fazer. Outra coisa que pode fazer, a VPN não está na mesma localização geográfica que tu. Então, quando a VPN pede alguma coisa da internet, a localização geográfica dela vai aparecer como outra. Logo, ela também pode ser usada para furar os bloqueios
que estejam no teu país. Ou seja, se eu pedir o X dos Estados Unidos onde não está bloqueado, a VPN vai me entregar o X. Com a vantagem também de que o provedor de internet não sabe que tu está pedindo o X. Ok? Então, pedindo X parece que eu tô pedindo o hambúrguer, né? A cheeseburger, essas coisas. Mas enfim, espero que tenha ficado. Eu percebi que eu tava muito tempo aqui explicando, mas basicamente assim, a VPN vai buscar os sites da internet para ti, ok? Então, com a VPN fazendo isso para ti, o teu provedor não vai ver o que está acontecendo, tu pode pedir de outros países e tu pode acessar, por exemplo, o X ou qualquer outro serviço com duas vantagens, sem que teu provedor de internet saiba que tu está usando e de outra localização geográfica. Isso às vezes é muito usado para ver Netflix de outros países, para ver, né, qualquer tipo de conteúdo. YouTube às vezes está bloqueado nos países e tal, algumas coisas só tem em outros países. Tão comum que o Netflix, por exemplo, tenta bloquear endereços de servidores de VPN exatamente para que tu não possa fazer isso. Eu gostei do que o LWTL falou ali. Isso me faz lembrar do caso de 3 caras qualquer estar anônimo na França e houve uma investigação para saber o que eles escondiam por estar anônimos usando VPN e Tor. Isso é uma coisa que eu sempre falo, as pessoas não pensam muito, mas realmente assim, o fato de tu estar usando Tor, que é uma coisa muito mais complexa e avançada do que VPN para esconder o teu endereço e de onde vem os teus acessos. E VPN, às vezes, pode ser um sinal de que você é um alvo, tá? Isso é totalmente injusto, é uma coisa totalmente, né, autoritária de um governo chegar e dizer assim, você está usando VPN, eu vou atrás de você sim, mas pode acontecer, tá? E daí vamos falar um pouco. Eu já falei para vocês vantagens e para que serve da VPN. Vou falar de perigos das VPNs para vocês, tá? O que acontece? No Brasil, acho que ninguém confia muito nos seus provedores de internet. Nos Estados Unidos, menos ainda. A gente sabe, os provedores de internet nos Estados Unidos, eles sabem que eles vendem seus dados, eles fazem traffic shaping, né, que é o negócio de tentar discriminar quais pacotes tem. Aqui no Brasil, a gente teve a discussão da neutralidade de rede, todas essas coisas, porque eles não poderiam fazer isso. A gente tem as leis de que eles não podem guardar os dados e tal, mas todo mundo meio que odeia seus provedores de internet no Brasil, né, ou desconfia deles. Então as pessoas pensam, olha, se eu botar num tubo criptografado todos os meus dados e o meu provedor de internet não souber o que eu estou fazendo ali, isso aqui é muito melhor, tá? Inclusive isso é um pouco da propaganda que as coisas de VPN fazem, sabe? O Teclas não conseguiu o patrocínio de uma VPN, né? Mas geralmente quando tem patrocínio de VPN eles dizem, seu provedor não vai saber o que você faz na internet, ninguém vai saber o que você faz na internet. Aí às vezes eles falam uma coisa que eu acho meio viajada, assim, hackers não vão pegar seus dados, não sei o que. Tem um fundo de verdade porque, enfim, tu vai estar escondendo do teu provedor e de todo mundo que estaria no caminho até a internet, beleza? Só que qual é o problema? Os dados de acesso, de navegação, de tudo que tu tá fazendo, eles ficam com a VPN, tá? A VPN vê todos esses dados. Então, na realidade, o que acontece é uma delegação de responsabilidade do teu provedor não roubar os teus dados e não fazer nada errado para tua VPN não fazer nada errado. E daí que o buraco é um pouco mais embaixo, porque assim, muitas VPNs são gratuitas. E se uma VPN é gratuita, ou seja, se eles estão roteando todo o tráfego da tua internet e de outras pessoas, estão pagando servidor, né? Estão fazendo o esforço de ter a manutenção daquilo ali para não receber nada em troca, o que eles estão fazendo com esses dados? Por que eles estão fazendo isso? Será que é, que nem a Lilian falou, um honeypot? Eles estão tentando pegar pessoas que estariam propensas a fazer atividades ilegais ou enfim, ser dissidentes políticos e roubar os dados dessas pessoas? Será que eles estão tentando pegar os dados dessas pessoas e vender os dados dessas pessoas? Já que, sei lá, tu não tem um contrato com esses aí, eles operam em algum país lá na Látvia, desculpa aí pessoal da Látvia, sabe? Operam nas Ilhas Seychelles, e daí eles não estão dentro de uma legislação ali que tu poderia ir atrás deles, eles querem roubar todos os teus dados, eles querem, quando tu não tá usando um site criptografado, modificar o site e colocar algum conteúdo ali para tentar instalar um malware no teu computador, para tentar roubar tuas criptomoedas e tal. Enfim, o Wagner falou ali na Suíça. Então, o perigo da VPN é que você está colocando a confiança que você teria no seu provedor de internet, que eu sei que no Brasil não é muita, eu sei que nos Estados Unidos não é muita, em vários outros países não é muita, você está colocando numa empresa, que às vezes não é do seu país, na maioria das vezes não é do seu país, é dos Estados Unidos, né? E daí isso já deveria acender um sinal de alerta para vocês. E que, principalmente se você não está pagando, se ela não tem termos de uso, se ela não tem reputação,
tenham muito cuidado, tá? Então, isso me preocupa nessa notícia que a gente viu aqui do aumento demasiado, porque, sim, as pessoas podem estar caindo na mão de serviço gratuito, de serviços mal intencionados e tal, podem estar caindo em honeypot. O Xandão pode criar... O Xandão, se ele quisesse ser sabe aquela figura do Xerxes Xandão lá com o eclipse e com o símbolo comunista e tal, se ele quisesse fuder vocês mesmo, patriotas, ele ia criar um serviço de VPN e ele ia chamar de XAVPN, sabe? Ia ser tipo quase Xandão o nome, ia ser XanVPN, alguma coisa assim. E ela ia ser gratuita e daí tu acessa o Twitter naquilo ali, ele já pega assim, você foi owned, né? Pwned pelo Xandão, tá chegando a multa aí no teu endereço e tal. Ele podia fazer isso. Então assim, muito cuidado sobre isso. Então eu espero que isso aqui tenha sido uma explicação do que a VPN faz, para que ela serve, assim, bem básica, tá? Eu acho que tem outros casos. Vocês também podem fazer a própria VPN se vocês tiverem seus servidores em outros países ou tiverem um servidor. Porque às vezes a VPN tu quer criptografar teu tráfego, né? Então, tipo, se tu quiser criptografar teu tráfego de um PC teu que tá em outro país, se tu alugar um servidor em outro país, tu pode fazer isso também. Não precisa ser para um serviço sempre para fazer coisas erradas e tal. Muitas pessoas... E VPN também é significa, né? Eu nem cheguei a dizer Virtual Private Network. Muitas empresas usam isso para expor um ambiente virtual que tu pode acessar dentro da empresa, para trabalho. Então, quem trabalha com isso sabe. Tá ligado? Tu pode fazer VPN para jogar online com os amiguinhos, tem altas coisas, tá? Mas, enfim, isso que eu queria falar um pouco sobre isso. Qualquer dúvida... Eu perdi um pouco do chat, mas qualquer dúvida vocês podem colocar, tá? Espero que tenha ficado claro aqui. Queria saber qual VPN que os coreanos do norte usavam para trabalhar nos Estados Unidos. Devia ser uma VPN deles que conectava pela China. Então, outra coisa que foi interessante, tá? E o Ian fala melhor no vídeo dele sobre isso, que eu acho que é uma coisa que não se tem falado muito. E eu ouvi pessoas falando nos comentários aqui do canal também sobre isso, que é a questão de Starlink, tá? Quem não sabe, o Starlink é a internet por satélite que o Elon Musk vende, tá? Uma empresa do Elon Musk. E eles vieram para o Brasil. O Ian descreve muito bem que eles fizeram todo um evento lá, que nós vamos oferecer a internet aqui para o Brasil. Aí foi um ministro do Bolsonaro lá que disse: Elon Musk, eu te amo, minha esposa também está aqui. Uma das frases mais estranhas já faladas assim na história, né? E o Elon Musk tem falado, naquela época falou muito que assim, ó, o fato da gente estar inaugurando essa internet aqui na região da Amazônia vai permitir que muitas escolas que não tinham acesso à internet possam usar, tá? Só que daí, na prática, basicamente, esse projeto não foi para frente. O Ian mostra as notícias lá que não tem evidência de que essas escolas usaram, mas o que tem sido muito usado mesmo na Amazônia é para o pessoal do garimpo ilegal ter acesso à internet, tá? E daí o Ian comenta um pouco melhor sobre isso e eu acho que é interessante. E assim, eu sei que tem outras pessoas que usam Starlink. Por exemplo, tem um menino que trabalha comigo, que ele é do interior, aqui do Rio Grande do Sul, que ele usa Starlink, que acaba sendo melhor que as outras internets que ele tem acesso, tá? Então, como é que o Starlink entrou nessa história? O Xandão bloqueou os valores financeiros da Starlink, tá? As contas deles, até que o X quite as multas na justiça, porque basicamente o X não tinha representação legal. Aí o Xandão resolveu dizer, ok, essa empresa aqui do mesmo dono, então vai arcar com essas multas aqui, e daí eles bloquearam esse valor. Daí foi isso que aconteceu, tá? Aí vai vir o pessoal lá e vai dizer assim, ai, mas isso é um abuso do Xandão, ai, mas a justiça é burguesa, você comunista está defendendo isso. Eu não tô defendendo isso, eu tô literalmente reportando para vocês o que aconteceu. Eu vou dar as minhas opiniões um pouquinho mais para baixo ali, tá? Starlink resolveu dizer o quê? Vocês não podem mais pagar pra gente as mensalidades, mas não tem problema, nós vamos continuar oferecendo o nosso serviço de graça no Brasil, tá? E outra coisa que a Starlink fez também, que ela se recusou a fazer o bloqueio do X. Lembra que eu indiquei os vídeos pra vocês de como é que foi feito o bloqueio lá, que a Anatel tinha que pedir para cada um dos provedores de internet fazer o bloqueio especificamente, né? A internet não é uma coisa monolítica que a Anatel pode mexer num botão lá e cai uma rede para todo mundo. Beleza, a Starlink disse que não vai fazer esse bloqueio. E daí eu não sei qual vai ser a repercussão legal disso e tal, mas enfim, desafiando mesmo. O Ian comenta melhor nisso, mas essa é a minha tese que eu já tinha há muito tempo. O Elon Musk, ele tá por peitar mesmo o governo, ele tá por mostrar assim, nós conseguimos fazer o que a gente quiser nesse país,
E isso, inclusive, é uma narrativa muito boa para tanto os trumpistas lá, que ele apoia, quanto para os bolsonaristas aqui, de que é um governo autoritário, o Elon Musk está defendendo a liberdade de expressão, e nos Estados Unidos, se a esquerda ganhar, eles também vão ir atrás da nossa liberdade de expressão. O que chama muita atenção nisso é que, assim, ó, se deixaram um cara que está desrespeitando a lei do Brasil instalar uma internet no nosso território do Brasil, e ele está desafiando as leis do nosso país. Vocês vão dizer, as leis são injustas, as leis são burguesas, não sei o que, beleza. Mas se o Elon Musk, ele decidir que tal conteúdo está bloqueado no Starlink, já que ele não obedece à lei do país. Se ele decidir que, enfim, tal conteúdo, toda vez que tu baixa um site que não tem cadeadinho lá no coisa, vem com uma foto do Elon Musk em cima, dizendo assim, e aí, eu sou o Elon Musk, você já agradeceu um herdeiro hoje pela sua rede, o cara não tá sujeito às leis do Brasil, ele pode fazer isso, entendeu? Então, por isso que eu acho que é sério. Isso aqui é uma das coisas mais sérias que a gente tira dessa história. Se deixarem esse cara fazer isso, né, esse cara interferir na nossa política desse jeito, esse é um dos piores precedentes que eu vejo. Eu sei que tem um monte de canal de TI aí que é mais à direita, né? Vamos ser bonzinho com eles, que estão dizendo que o Alexandre de Moraes é um ditador, o Elon Musk está tentando salvar, mas isso aqui pra mim é o mais sério, tá? Porque assim, pessoal, a soberania é a coisa mais importante. Nós vivemos na porra de um regime burguês. O Alexandre de Moraes faz parte do STF, que é uma instituição antidemocrática, não foi eleita. Tudo isso é verdade, tá? Só que vocês não vão me dizer que por causa disso a gente tem que ficar do lado do bilionário que tá querendo fazer nosso país de gato-sapato, que tá querendo colocar sua vontade acima da vontade de todo mundo do Brasil, que eu imediatamente tenho que defender isso. Claro que não. Claro que não. A nossa soberania é mais importante, tá? Então não me venham com essa. Tá, é basicamente isso que eu queria falar sobre isso. Repercussões da situação inteira. O Blue Sky, que é o concorrente direto do Twitter, né? Que eles são literalmente criados pelo ex-fundador do Twitter, lá, o Jack Dorsey, e eles são quase uma cópia direta do Twitter. Ganhou 2,6 milhões de usuários nos últimos dias. E, enfim, autoexplicativo. Eu fiz essa análise várias vezes. Eu só queria que o Twitter parasse de funcionar no Brasil. Eu só queria que as pessoas parassem de usar o Twitter. Porque, com a moderação negativa que tem lá, com a maneira como o Elon Musk mudou o algoritmo, aquilo lá tá um gerador de chorume, tá um treco totalmente instrumentalizado pela extrema-direita, tá um gerador de crimes de ódio o tempo inteiro. Então eu disse, se for bloqueado é muito bom, porque esse monte de gente viciada no Twitter que precisa entrar no Twitter, né, elas vão ter que achar outra rede social. É isso que tem acontecido no Blue Sky. A cada dia que o Twitter ficar bloqueado, mais brasileiros vão se libertar do vício do Twitter e vão entrar no outro vício, tá ligado? Lembro que tinha um vídeo no início da internet que era do cara dizendo que largou o vício de videogame, era isso? Largou o vício de Orkut, e daí ele, eu substituí pelo álcool e pelo cigarro. Agora eu não sinto mais vontade de usar o Orkut. Era uma coisa assim. E, enfim, é isso basicamente que eu tô propondo. Mas eu quero que o Twitter acabe. Das redes, ela é a pior. Eu quero que a cada dia que as pessoas se afastem do Twitter, né? Cada dia nos afastamos mais do Twitter. Eu quero que perca dinheiro de propaganda. Eu quero que essa rede se foda. Eu quero que acabe. Mas provavelmente ele vai voltar. Nós vamos falar sobre isso. E daí eu não podia deixar de falar de substitutos pro Twitter e não falar do Mastodon. O pessoal aí que tem as instâncias de Mastodon, por favor, não me crucifiquem. Eles estão sempre dizendo, o Mastodon é muito bom. É uma rede aberta, um protocolo aberto, descentralizado para redes sociais. O Blue Sky também tem um protocolo descentralizado parecido com a questão do Mastodon. Eu nem sei se eles interoperam, talvez interoperem, tá? Então é uma maneira diferente de pensar em redes sociais, essas duas. É uma maneira que, na realidade, não é um provedor só que é dono dos teus dados. Nós já falamos um pouco como isso talvez traga novas dificuldades para a maneira de organizar a internet. Sim, o Mastodon é do Fediverso. E tem a Ursal aqui, que é um servidor de Mastodon de comunistas, tá ok? Então eu vou recomendar para vocês, se vocês não conhecem. Mas assim, em suma, eu queria falar um pouco sobre essa situação. Eu quero muito que o Twitter não volte e morra, tá? Eu acho que os gringos tem que nos ajudar, que nem eu disse, cada dia que passa, o Twitter sangra e tá mais perto de morrer. Os brasileiros são muito poderosos.
Eu não me importo que tem brasileiros usando VPN e dizendo, hahaha, eu posso postar, eu estou atrás de 7 proxies, eu posso postar na VPN. Foda-se, meu irmão, eu não tô nem aí que tu pode postar. Eu quero que vocês fiquem no Twitter, vocês merecem essa rede social merda, tá? Inclusive tem os relatos de que o pessoal já tá assim, olha só, liberdade de expressão, agora vamos postar toda aquela pastinha que tem no computador, né? Que é memes do Hitler, e daí o pessoal tá postando Hitler, tá postando swastika, tá postando tudo isso, que enfim é crime no Brasil também, né, o Twitter deveria ir atrás, mas ele já não opera no Brasil, então assim, foda-se, vocês se merecem, estrague essa rede mesmo, e por favor, gringos que estiverem ouvindo, se você tem amigos gringos, façam eles saírem do Twitter também. Eu ouço direto influenciadores lá de fora dizendo, o Twitter tá ruim, eu não gosto mais do Twitter, o algoritmo não sei o que, saiam, por favor, saiam, tá, eu quero isso. Muitas pessoas relataram pra mim, eu trabalho com Twitter e é muito complicado. Várias pessoas tinham contatos no Twitter, principalmente as pessoas que são artistas, né? O pessoal tava falando, eu fico dizendo, é o pessoal que desenha a comissão pra furry. Eu tô brincando, tá, pessoal? Mas muitos artistas têm essa rede de contatos, trabalhavam por ali, eu sei que é muito ruim. Tá, a gente meio que sabia há um tempo, né? Se vocês acompanham o canal Teclas, eu tô dizendo, vai bloquear o Twitter, tem que bloquear o Twitter, vai bloquear. A gente sabia há muito tempo que isso poderia acontecer. O Elon Musk meio que cavou a falta, porque, enfim, eu não cheguei a dizer isso em nenhuma das partes, tá? Mas tinha uma maneira de evitar o Twitter ser bloqueado, que era o Elon Musk ter um representante legal, ter pagado as multas e ter removido os conteúdos que foi mandado. Se ele fizesse isso, tá, pessoal, o Twitter não ia ter ido embora. E é possível que ele ainda faça isso para que o Twitter volte, se, sei lá, ele perceber que precisa muito do Brasil. Mas várias pessoas que disseram que usavam para o trabalho, eu realmente sinto por vocês, pessoal, é ruim e tal. Mas, enfim, não tem muito o que fazer. Inclusive, é um dos grandes problemas que a gente tem de uma internet centralizada em Big Techs, assim, porque quando toda a tua vida tá numa empresa só, e se essa empresa sumir, o teu trabalho ia se fuder, na realidade isso é mais culpa da maneira como a internet tá organizada do que se o teu país tem o poder de derrubar uma coisa só. Enfim, na realidade é extremamente complicado isso. Os Estados Unidos, por exemplo, vai derrubar o TikTok, e se pessoas trabalham com o TikTok vão ter o mesmo problema. Então, mas eu gostaria de ouvir vocês falando sobre isso, porque eu quero saber como é que o trabalho de vocês foi impactado sobre isso, eu quero conseguir exercitar empatia e entender como é que isso fez, tá? Exato, o Brasil Popular falou, o Xandão pediu para remover 7 unidades de conta do Twitter só. O Igor falou uma coisa, a gente devia aproveitar o ensejo e discutir essa desplataformização e ninguém deveria precisar de Twitter para se comunicar. Eu acho que isso é um dos tópicos mais gerais que a gente fala muito aqui no canal. O fato que, tipo, se a gente depende tanto da internet, se ela é tão importante, por que o fechamento de uma rede social que basicamente é um inferno na Terra, cheio de nazista, né? A gente não aguenta mais usar, pode, sabe, ser tão ruim pro trabalho das pessoas. Eu acho que isso é uma discussão muito importante. O pessoal que é jornalista, né? O pessoal que é jornalista usava muito. Mas eu acho que ela vai voltar. Tá, beleza? Então caiu a resposta sobre isso pro Nunes Marques. E daí já tá se falando que é controverso, que talvez vá cair, não sei quem. Então talvez o bloqueio caia. Talvez o Elon Musk volte atrás, faça as coisas certas. E enfim, talvez volte. Então por isso que eu fico assim, a cada dia que nós nos afastamos do Twitter, o poder dele diminui, sabe? O poder do Twitter é inversamente proporcional quadraticamente à distância que nós estamos do Twitter. Então, se ficar um mês sem Twitter, ele nem existe mais, sabe? É aquela coisa, se a gente desligar o Twitter, esse problema existe? Realmente, vários problemas não existem. E daí vocês ficam sugestões aí do que a gente tem que fazer, qual rede tem que ir. Tem alguma rede aí que o Teclas não tá, que vocês gostariam de ver? O Teclas não está no Cu, mas eu acho que várias pessoas já saíram do Cu também. O Cu tá um pouco abandonado, tá meio vazio. E sim, eventualmente me expliquem se a gente pode fazer o conteúdo do Blue Sky ser federado pro Mastodon e vice-versa. E se puder fazer isso, a gente dá um jeito. Senão, a gente provavelmente tinha que achar um lugar no Fediverse aí pra gente postar. Mas, por exemplo, o que eu falo ali do pessoal, um dos motivos porque eu não vejo aquela Ursal ali como um lugar assim prioritário até pra postar esse tipo de conteúdo, é que eu quero que o conteúdo esteja num lugar onde vai cair na mão de uns nerd reacionário e daí eles vão ficar putos e vão assistir o conteúdo. Eu quero que seja num lugar onde vai ter pessoas que já não vão estar concordando com o que a gente está falando. Então, uma das estratégias da Soberana é ocupar as redes, né? Ocupar todas, levar o trabalho de conscientização para todas essas pessoas, porque isso acaba sendo muito mais proveitoso. E aí, o universo programado, o cu nunca foi para frente. Inclusive, eu pensei em trazer
O vídeo que tu, não sei se foi hoje, alguns dias atrás, tu fez o vídeo sobre as probabilidades lá das bets e tal. Ficou bem legal, eu acho que eu pensei em trazer. Na realidade eu vi o Reelzinho, o short. Vou comentar teclas em todo o vídeo do Akita pra bolha ficar oriçada. Segundo o Akita on Rails, ele meio que já me bloqueou. Ele fala que toda vez que alguém dá comentário burro de NPC de esquerda, ele é bloqueado. Eu sou woke, né?